Nesse vídeo vou falar sobre 6 comportamentos normais esperados de uma criança pequena em desenvolvimento na primeira infância. Oi, eu sou a Keila, bem-vindo de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Para você que caiu aqui num vídeo meu pela primeira vez, eu sou profissional de educação física e sou psicomotricista. E esses 6 comportamentos vão ser baseados na minha formação e no meu conhecimento nessa área. Tudo que eu vou falar para vocês são comportamentos esperados para uma criança que está em desenvolvimento na primeira infância, mas isso não quer dizer que são comportamentos esperados que a gente não vai precisar disciplinar, corrigir, adequar o comportamento da criança. Já que muitos desses comportamentos que eu vou passar para vocês são comportamentos que podem ou que causam insegurança para a criança, para o seu bem-estar, que colocam essa criança em risco. Então a gente precisa sim ensinar essa criança qual o comportamento adequado e não deixar que ela faça aquilo. E outros desses comportamentos somos nós adultos que precisamos mudar o nosso olhar e o nosso pensamento sobre aquele determinado comportamento que a criança tem. Número 1, fazer criancice. E eu procurei no dicionário o significado de criancice: ato imaturo e infantil, próprio de uma criança, sendo sinônimo de meninice, garotice, infantilidade, criançada, puerilidade e imaturidade. Criancice ainda pode significar uma ingenuidade, inocência, pureza infantil, bem como uma falta de prudência e reflexão, ou seja, uma leviandade, imprudência, insensatez e precipitação. A própria Bíblia fala que criança faz criancice. Tem um texto em 1 Coríntios 13:11 que diz assim: quando eu era menino, quando eu era criança, falava como menino, como criança. Sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então a própria Bíblia traz que criança faz criancice, como por exemplo, escalar em alguns móveis, riscar a parede, lançar algum objeto quando estiver bravo. Isso são exemplos de criancice. Então é esperado que criança faça isso por conta da sua imaturidade, por conta de ainda estar em desenvolvimento, de ainda estar aprendendo as coisas da vida, entendendo as suas emoções e os seus sentimentos. Mas isso não quer dizer que a gente vai deixar essa criança fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, da forma que ela quer. Ela precisa de um direcionamento, afinal ela está em pleno desenvolvimento. Estando em desenvolvimento, ela precisa de adultos maduros para ensinar essa criança, criar, educar, direcionar essa criança. Uma sugestão, por exemplo, pintar a parede, rabiscar a parede, né? Às vezes a gente acha que a criança faz isso por pura desobediência, para poder estragar, porque ela quis fazer aquilo, por uma rebeldia. E na verdade não é isso. Até aqui no meu canal eu tenho vídeo explicando sobre isso. Então se você já me acompanha, provavelmente você já viu falar. Mas uma breve explicação é que a criança pinta lá na parede por conta da coordenação motora fina dela, ela sendo pequena, ela ainda não tem um bom domínio. Então a gente acaba dando para ela uma folha sulfite e é um espaço muito pequeno para essa criança pintar, desenhar, rabiscar. E a parede, ela é ampla, digamos que ela tem um espaço infinito e facilita para a criança. Outra questão, ela está numa posição melhor para a criança. A gente geralmente oferece esse papel no horizontal para ela e a parede está no vertical, o que facilita para a criança essa posição da parede, para ela ter um domínio melhor da sua coordenação, do movimento manual ali. Entenderam agora por que ela faz isso? Então, a minha sugestão primeiro é: entenda o porquê que essa criança está fazendo isso. Se é algo relacionado ao movimento dela, a falta de alguma habilidade que ela não tem, por isso ela achou um caminho mais fácil, como é o caso de riscar a parede. A partir do momento que você entendeu, você vai facilitar. Como no exemplo de riscar a parede, como que você facilita? Você traz papéis
maiores para a criança, como cartolina, papel madeira, e gruda na parede, por exemplo, ou se for colocar no chão, já dá um espaço maior para ela no chão, para facilitar para ela. Ou você ainda pode passar aquelas tintas na parede que pode rabiscar e você vai explicar para a criança qual é a parte que ela pode riscar. E ali na parede que não pode, por que não pode? O que acontece quando ela faz isso? Que ali estraga, ali não é o lugar adequado, existe o local certo. Então tem que pensar em tudo isso para a gente direcionar esse comportamento da criança. Em geral, a maior parte das criancices das crianças não são questões para disciplinas, e sim para direcionamento de comportamentos esperados, mas que a gente deve sim chamar a atenção da criança, explicar para ela e não deixar ela ao léu fazendo o que ela quiser, senão daqui a pouco todas as paredes da sua casa vão estar todas rabiscadas, móveis também. Segundo comportamento, quebrar brinquedos ou objetos que tenha pela casa. Para que a criança faz isso? Por que ela faz isso? Lembra que eu falei que a gente precisa entender a motivação e o porquê da criança? Primeiro, que ela faz isso porque ela quer ver o que tem lá dentro. Segundo, ela quer saber como que aquilo é formado, quais são as peças que tem ali para chegar naquele formato daquele brinquedo, ou daquele objeto ou material. Terceiro, ela não sabe que se ela fizer aquilo vai quebrar, vai estragar e não vai mais ter como usar aquele brinquedo ou aquele objeto. E quarta questão, ela faz isso por estar na fase de exploração, porque é assim que ela vai conhecendo as coisas. Então, agora que a gente tem essa informação, a nossa mente muda, a nossa perspectiva muda, o nosso olhar muda. Então, agora que a gente já sabe, a sugestão para esse comportamento da criança que eu deixo para você é: explique para a criança o porquê que ela não pode fazer aquilo. Porque, claro, né, gente, não dá pra gente deixar a criança sair quebrando os brinquedos, as coisas. Afinal, teve um investimento naquilo. Então, explique para sua criança o porquê que ela não pode fazer aquilo de forma concreta e faça o entendimento para ela. Outra sugestão: oferte brinquedos que são possíveis de ser desmontados. Existem vários carros, por exemplo, que são peças que dá para desmontar e montar com facilidade. Assim, facilita para sua criança, você ajuda a fase de exploração em que ela está e você também diminui essa questão aí de ter brinquedos quebrados. Terceiro comportamento: a criança vai errar muito. Por isso que com criança pequena a gente fala demais. E especialmente as crianças de aproximadamente até 3, 4 anos, elas não têm memória. Por isso que no mesmo dia a gente fala várias vezes a mesma coisa e aquela criança não lembra e você já tem que repetir de novo. Então agora você já sabe dessa informação. E por ser um comportamento esperado, de muito erro da criança, por conta dessa imaturidade, tanto motora, cognitiva, emocional, a criança ainda está aprendendo. Então, para ela conseguir acertar, ela vai ter que errar. Muitas vezes, nós adultos acabamos sendo violentos verbalmente com as crianças, quando elas caem em situações de erros com frequência. A gente acaba falando: mas você não vai aprender nunca, hein? Mas de novo você fez isso? Não acredito, tinha que ser você. Ao fazermos isso, nós estamos denegrindo a autoimagem dessa criança. E isso é muito forte, gente. Isso tem muito poder na mente da criança. Principalmente aquela pessoa em que é muito importante para a criança, que ela ama. Essa pessoa, quando fala isso, a criança vai guardar isso na mente e vai falar: se essa pessoa que gosta de mim, que eu confio nela, tá falando isso, então isso deve ser verdade. E isso vai se tornar uma verdade e vai ser uma fortaleza na mente dessa criança. E mais pra frente, por exemplo, quando ela chega na alfabetização, essas questões que ficaram como fortaleza na sua mente vão ser aumentadas. Eu não sou capaz mesmo, eu sou burro mesmo, eu não consigo mesmo, eu não sei fazer nada direito mesmo. Então,
ela vai só aumentando aquela informação inicial que a gente deu, de que ela não vai aprender algo nunca. 4 comportamento. A criança não fica parada. Gente, isso é muito esperado na primeira infância com as crianças. Geralmente, quando a gente se depara com uma criança assim, a gente logo pensa, tem alguma coisa de errado. Essa criança tem algum transtorno e a gente já vai correndo atrás para praticamente obrigar o médico a dar um diagnóstico de TDAH. Nem sempre é. Tem muitas situações que é mesmo, e é bom a gente descobrir para poder auxiliar melhor essa criança. Mas é esperado que a criança seja agitada, porque ela está na fase de exploração, de experimentação, de movimentação, de ação. É isso que ela vai necessitar para aprender, para se desenvolver. É claro que é muito cansativo para a gente, mas nós também precisamos lembrar que nós um dia fomos crianças e a gente também teve essa fase. E também a gente precisa lembrar que é fase, que vai passar, salvo a criança que realmente esteja dentro do transtorno. Ela vai precisar ter um apoio maior, um direcionamento melhor. Então, a minha sugestão para esse comportamento é o seguinte: se você percebeu que a criança é bem agitada, primeira coisa, regula o tempo de tela, porque tela hiperestimula a criança, ou seja, traz mais agitação. Outra questão, diariamente proporcione momentos para que essa criança gaste essa energia, porque ela tem muita energia acumulada. Então ela vai precisar de oportunidades para gastar essa energia, vai ajudar a equilibrar essa agitação. E claro, se você percebeu que essa agitação é além do esperado para uma criança na primeira infância, procure a ajuda de um profissional para realmente ver se não tem algum transtorno aí nessa criança. E aí, inicialmente, eu sugiro que você procure um pediatra, talvez ele te direcione para ir num neuropediatra. Mas, fora isso, é sim esperado que a criança não fique parada, que ela fique bem agitada. O contrário que não é esperado, criança quietinha demais. Pode ser que tenha alguma coisa aí nesse desenvolvimento acontecendo. 5º comportamento normal, esperado na primeira infância: fazer arte, fazer bagunça na hora de comer, ou se a criança achar algum produto ou algum alimento e sair derrubando tudo pela casa. A gente quer morrer com um negócio desse, né? A criança tem mais necessidade sensorial tátil, de colocar a mão em tudo, de pegar tudo, de mexer em tudo. Isso é uma fase da criança, principalmente até 2 anos, onde as crianças estão, segundo o Piaget, na fase sensório-motora. Elas têm maior necessidade sensorial, de andar descalça, de pegar todas as coisas, e tem uma fase que elas colocam a mão em tudo e trazem para a boca. Então isso faz parte, mas não quer dizer que depois de 2 anos isso vai parar. Não, porque a questão de aprendizados por meio do sentido perdura aí pela toda a primeira infância, mas ela é mais latente até 2 anos. Então, faz parte da criança essa arte e essa baguncinha. O que a gente pode fazer para amenizar, para melhorar e para direcionar melhor o desenvolvimento da criança? Na hora de comer, eu realmente indico que você deixe a sua criança comer sozinha. Claro que uma criança pequena, de vez em quando, você vai dar algumas colheradas, mas deixa ela fazer aquela baguncinha. Olha aquilo como uma bagunça saudável e necessário para ela. Vai ser bom para a sua alimentação, para ela ter o prazer pelo alimento, para ela sentir as texturas. Isso vai ser bom até para prevenir uma seletividade alimentar. Segunda questão, vai ser bom para essa fase sensorial tátil em que ela está. Já vai amenizando essa necessidade de tocar em tudo, porque se você proíbe, quanto mais proíbe, a criança vai buscar escondido fazer isso. Quanto à questão dos produtos de limpeza, de cuidados pessoais, alimentos, deixe bem guardados. Nós adultos é que temos que nos preocupar com isso. A criança não faz ideia. Lembra que ela é imatura neurologicamente. Ela está aprendendo. Então a responsabilidade é nossa de não cuidarmos onde a gente vai guardar esses produtos. Então guarde bem, mantenha bem fechadas as embalagens. E terceira sugestão é: proporcione diariamente ou semanalmente ou dentro aí da sua rotina, quando você puder, atividades sensoriais táteis para essa criança.
andar descalço em texturas diferentes, ter contato com texturas diferentes, por exemplo, gelo, água morna, água em temperatura ambiente, brincar com massinha, brincar com areia massinha ou areia cinética, não sei como você conhece. Enfim, proporcione várias questões sensoriais. Uma bem simples é você levar a sua criança em algum lugar com natureza e ela vai sentir textura de grama, de areia, de terra, pegar gravetos, folhas, flores. É um ambiente sensorial prático pra gente. E sexto e último comportamento, mas antes já quero te lembrar, se você tá gostando desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like pra você não se esquecer. Criança quer atenção o tempo todo. Sabe aquela criança que fica, mãe, oh mãe, quando você vai ver não é nada que ela queria? Na verdade, ela queria sim alguma coisa, queria você, a sua presença. E por que a criança quer muito a gente o tempo todo? Principalmente a presença da mãe, né? Porque ela tem uma necessidade na primeira infância muito grande de pertencimento e de segurança. E a nossa presença traz isso para ela. Principalmente a presença de pai e de mãe na vida dessa criança. Traz isso para ela. Por isso que ela fica praticamente grudada com a gente o tempo todo, né? Não desgruda, quase que um carrapatinho. Então é por essa regulação de pertencimento e segurança que a presença da mãe e do pai traz para a criança. Em geral, essa necessidade de presença, de ficar grudado o tempo todo, ela é maior até uns 2, 3 anos de idade. Depois, isso já vai regulando melhor, ela já vai tendo mais maturidade para lidar melhor com isso. Minha sugestão, agora que você já entendeu o porquê dessa necessidade de estar o tempo todo com você, organize a sua rotina, para que você tenha tempo com a sua criança de qualidade, para ficar ali junto com ela, para que você preencha essa questão da segurança e do pertencimento e ajude ela a regular isso. E uma informação importante que eu tenho que deixar aqui para você é, se a tua criança tá chamando você para brincar com ela tá te avisando que ela quer ter tempo com você, que ela tá chamando você para o mundo dela e que ela tá sentindo falta de tempo com você. Então, toda vez que a criança faz esse convite para o pai e para a mãe, é essa informação que ela quer passar. Então, da próxima vez que a sua criança fizer alguns desses comportamentos, saiba que o desenvolvimento dela está normal, está indo dentro do esperado e que ela precisa da sua ajuda para saber os comportamentos adequados em cada situação. E também saiba que nem todos esses comportamentos são comportamentos para a disciplina dessa criança, mas sim são alguns comportamentos por causa da sua imaturidade cerebral, por conta da falta do controle inibitório que lá no seu cérebro ainda não foi formado, que é a capacidade de nós frearmos alguns comportamentos. Então, para nós adultos é muito mais fácil isso, para a criança não, porque lá no cérebro dela essa partezinha ainda não foi formada ou ainda está em formação. E que a melhor ferramenta para você agora na primeira infância é você ter conhecimento. Quando você conhece como funciona cada fase de desenvolvimento da sua criança, facilita a educação, a criação, o manejo que você vai ter com essa criança diariamente. E para isso eu estou aqui. Eu criei esse canal exatamente para isso, para compartilhar com vocês o meu conhecimento sobre as fases de desenvolvimento da criança dentro da primeira infância. E se esse assunto te interessa, se inscreve no meu canal para você receber outros vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!